No Divã com Cláudio Paiva, falando sobre namoro, noivado e casamento e separação. Nós já falamos no primeiro momento sobre o namoro, escrevemos como funciona o namoro, a importância do noivado, tá certo? E agora nós vamos falar sobre o casamento. E vamos dividir esse momento do casamento em duas fases. O casamento do passado, como que era o casamento no passado, e o casamento agora da modernidade. O casamento do passado, do século passado, primeiro que era uma instituição religiosa, tá certo? Há muito tempo atrás, quem escolhia os maridos e as esposas eram os pais, né? Tinha o dote, tinha aquela história toda que você for procurar na história aí. Mas na época dos meus avós, a família ela tinha muita influência de unir as famílias feudais, de unir as famílias, né, mais humildes, as famílias mais pobres. E antigamente tinha aquele negócio assim: você é filho de quem? Quando você chegava para namorar alguém, você lembra disso, você que tem a minha idade, por exemplo, ou mais velhos do que eu, você é filho de quem? Eles queriam saber de quem eu era filho. Então, existia a figura das famílias, né? Família pobre não casava com família rica. Isso aí era definido na época do imperialismo, na época de tudo que acontecia naquela época. Os papéis do casamento, eles eram definidos. O homem era o provedor, trazia comida para dentro de casa, e a mulher ficava em casa o quê? Cuidando dos filhos, cuidando da casa, tá certo? E eu lembro-me, eu me lembro, né? Lembro-me desse fato, que o meu pai saía para trabalhar, o seu Gentil saía para trabalhar, e Dona Rosa ficava em casa fazendo comida, limpando a casa, costurando as roupas, batendo na gente. Então, era o casamento que as pessoas chamavam na época de ideal. Então, eu quero trazer esse paralelo do passado. Por que hoje está havendo tanta separação? Então, nesse primeiro bloco, que eu vou chamar bloco 1, e vai ter bloco 1, 2 e 3, sobre o casamento, porque é uma coisa mais longa, ficava muito bem definido a figura do pai, a figura da mãe, a figura dos filhos. E a separação nessa época era uma vergonha social. Quando havia uma separação de casamento, a mulher que se separava, ela socialmente, ela era abandonada, ela saía do meio da sociedade, saía do meio do pessoal, e para poder desenvolver aí a sua capacidade de ser uma mulher separada. Porque no passado a mulher dependia muito financeiramente, por isso que ela era uma vergonha social, porque quem ia cuidar dela não era ela voltava para a casa dos pais, olha que loucura. E quem ia cuidar dela era o pai e a mãe. Você imagine essa pessoa que se separou e foi para a casa dos pais, de repente tem filho, como é que ficava a vida dessa pessoa aí? Era muito complicada, porque tinha uma dependência financeira. Nessa época, a mulher não tinha uma liberdade individual, tá certo? Por ela não ter essa liberdade individual, por ela não ter essa liberdade financeira, por ela ser dependente completamente, aí se criou na mulher essa tolerância de conflito. O que é a tolerância de conflito? Eu não vou me separar não, porque se eu me separar eu vou passar dificuldade, eu vou passar necessidade, eu não quero voltar para a casa dos pais, eu não quero ficar mais uma mulher separada na rua. Então o que acontecia? A mulher se tornava totalmente dependente do casamento e aceitava as agressões físicas, aceitava as agressões verbais, aceitava a traição. Isso tudo acontecia no século passado, tá certo? Então a gente está traçando esse paralelo para você entender como eram os nossos pais casados, tá certo? Aí havia sacrifício,
por parte da esposa, havia permanência dela, engolir sapo, ela era obrigada a ficar dentro de casa, sendo ofendida, sendo traída, sabia que o marido tinha amante. Era uma bagunça danada isso aí na época. Por isso que não havia muitas separações, porque a mulher era totalmente dependente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos traçar sobre isso, o casamento do século passado. Se você gostou desse bloco, coloca um ok aí, fala, ó, tamo juntos, e faça perguntas para a gente esclarecer aqui com você. No Divã com Cláudio Paiva, nesse primeiro momento, falando sobre o casamento, o primeiro bloco, nós devemos ter mais 2 ou 3 blocos aí pela frente, para a gente definir isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Era assim que nossos pais e nossos avós viviam.